Olá, assinante na Telecom, você telespectador do Canal 17, muito obrigado pela companhia. Estamos começando mais uma edição do programa Entrevista Especial. A partir de agora, você vai ter informações muito importantes acerca de um projeto desenvolvido pela Diocese de Ipameri. Então, para nossa alegria, é com grande orgulho também que recebemos pela primeira vez aqui no programa Entrevista Especial o bispo da Diocese de Ipameri, Dom Guilherme Verla, participando pela primeira vez do programa Entrevista Especial. Bem-vindo ao Canal 17. Tudo bem, Dom Guilherme? Graças a Deus, tudo bem. É um prazer para mim e com alegria que aceitei esse convite de vir participar com vocês, podendo passar as informações que forem úteis ou que desejarem por parte da Diocese nessa campanha que nós já estamos desenvolvendo há quase um ano. Sobre essa campanha é importante a gente estar colocando que a Igreja Católica anualmente desenvolve uma campanha da fraternidade. No ano de 2014, a campanha foi exatamente em cima do trabalho escravo e também do tráfico humano. Em cima disso, existem muitos assuntos que estão interligados em cima desse tema, não é, Dom Guilherme? E a Diocese de Ipameri assumiu um gesto concreto para ser desenvolvido acerca desse tema. Como é que foi? Todos os anos, a campanha da fraternidade que acontece ao longo da Quaresma apresenta grandes temas sociais que atingem toda a sociedade brasileira e às vezes mesmo a humanidade. No caso de 2014, nós refletimos sobre o tráfico humano, o trabalho escravo e também o tráfico de órgãos. São os grandes crimes que movimentam milhões e milhões, talvez bilhões de dólares ou de euros no mundo. É uma das maiores fontes de renda ilícita hoje no Brasil. E nós, como igreja, advertíamos sobre a necessidade de um combate sistemático a todos esses males que afligem a sociedade mundial e brasileira. Junto a isso está ainda a prostituição infantil, a venda de crianças para dentro do próprio país ou para o exterior, para retirada de órgãos para transplante de pessoas muito ricas. Também vendem-se crianças para adoção em países do primeiro mundo. Então, existe um grande comércio, o tráfico de pessoas também, de muita gente, inclusive nós temos aqui na nossa região, pessoas que são contratadas, chamados os gatos, especialmente no norte e no nordeste do país, com promessas de grandes trabalhos e empregos. Quando chegam nesses lugares, eles já ficam devendo a passagem, são retidos os documentos, são colocados em condições subhumanas de viver e sempre estão devendo. Chega no fim do mês, eles devem mais do que receberam, de forma que se caracteriza de fato um trabalho escravo. Todo esse trabalho foi feito pela igreja em parceria com o governo federal, com os governos estaduais, com os ministérios públicos, com a Polícia Federal, e nós, como diocese, cada ano, assim como a Igreja Católica no Brasil, assumimos gestos concretos. Nós, como diocese, já estamos há muito tempo fazendo uma campanha pela mídia, tanto rádio, televisão, cartazes, faixas, mas também a mídia eletrônica dos Twitters, dos Facebooks, de outros meios, de que não basta só combater, também precisamos fazer gestos positivos. E nesse sentido que nós entramos com a doação, incentivo à doação de sangue, a doação de órgãos, você colocar na sua carteira que você é um doador de órgãos. Quantas vidas são salvas? Quantos fígados, quantos rins, quantas córneas, quanta doação, coração, enfim, são tantos órgãos que podem ser salvar a vida de outras pessoas. Nós precisamos nos conscientizar que temos que combater o tráfico, mas também temos que fazer gestos propositivos. Em relação à posição da igreja, no caso, o senhor como o grande líder, vamos dizer, da Igreja Católica, podemos colocar o grande pastor dessa região como um todo, o que os católicos têm que ter em mente em relação a esse gesto concreto. Às vezes as pessoas acham que em casa, né, de repente a minha ação individual ela não vai resolver. O que dizer para essas pessoas que nos veem, nos ouvem, para que
possam motivá-las, que elas sim fazem parte de todo esse processo e podem sim ajudar? Nós temos que lembrar que o oceano, os oceanos, são feitos de gotas de água. O grande rio, uma grande barragem, como aqui na região de Catalão, é feita de gotas. Não existe 1 metro de água, não existe 1 metro de rio. Existem gotas que, somadas, formam grandes volumes. Assim também o bem, assim também o amor. São os pequenos gestos somados, os pequenos atos de caridade somados, que formam os grandes gestos de amor que transformam o mundo, que transformam a sociedade, que transformam a vida. Então, evidentemente, que você não pode dizer assim, eu não sou oceano, sou só uma gota, não faz diferença. Se todas as gotas d'água falassem isso, não haveria nem rios, nem lagos, nem oceanos, nem nuvens. Então, é dos pequenos atos que cada um faz no seu lugar que faz o mundo ficar melhor. Então, você efetivamente faz a diferença para melhor no mundo. Agora, Dom Guilherme, essa campanha desenvolvida, esse gesto concreto feito pela Diocese de Ipameri, é importante que seja colocado algo que isso chega também a outras pessoas, os cristãos como um todo, as pessoas que querem uma sociedade melhor. Todos podem participar, não é isso? Bem, a Igreja Católica lança a campanha da fraternidade. Depois que ela está lançada, ela passa a ser de domínio nacional, muitas vezes latino-americano ou mundial. Em muitos lugares do mundo onde eu saio, dou palestra e tudo mais, a Igreja Católica no Brasil é um referencial. Eu estive agora no mês de janeiro, na Guatemala, durante 4 dias dando palestra sobre a exclusão social, e eles dizem lá com certeza que o referencial deles é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, porque nós tomamos iniciativas, mas depois nós não somos mais donos. Depois que a campanha é lançada, ela é da sociedade brasileira. E não é só, portanto, dos cristãos católicos e nossos irmãos evangélicos. O amor é algo que Deus colocou no ser humano. O ser humano, por ser ser humano, ele já tem dentro de si o amor. Então, doação de órgãos, doação de sangue, esse é um gesto que ultrapassa esta ou aquela religião. É necessário primeiro, ser humano. Quando nós voltarmos a aprender a ser humanos, nós seremos imagem e semelhança de Deus. Depois eu vou verificar se eu vou ser cristão católico, se eu vou ser cristão desta ou daquela igreja evangélica, se eu vou ser espírita, se eu vou seguir alguma igreja oriental. Isso aqui é depois. A gente não consegue fazer um cristão e nem de nenhuma outra religião antes de formar o ser humano. O ser humano é anterior. E quando Deus fez o homem e a mulher, Ele os fez a sua imagem e semelhança, portanto colocou neles o seu amor. Estamos então conversando nessa entrevista especial com Dom Guilherme Verlaine, o bispo da Diocese de Ipameri, aqui no nosso programa Entrevista Especial. Com certeza muitas informações sendo passadas para você e que serão utilizadas aí no seu dia a dia. Vamos encerrar esse bloco para finalizar falando desse gesto concreto desenvolvido pela Diocese de Ipameri, que com certeza você deve ter ouvido falar, além, Dom Guilherme, da doação de órgãos, além da doação de sangue, ou um outro gesto também, há um incentivo por parte da Diocese quanto à assinatura da carteira de trabalho. Papa Francisco, ele vem trabalhando muito essa questão da cidadania, vamos dizer, da caridade, acima de tudo. Outro dia até ouvi dizendo, tanto que essa palavra, e muitas pessoas até entendem essa palavra como um palavrão, a caridade, devido ao tamanho e o significado dela. Mas existe também a questão da responsabilidade social, isso está tudo interligado para a gente que vive em sociedade. Então, para a gente finalizar, sobre a importância desses 3 atos, de se doar sangue, não são todas as cidades que têm realmente o hemocentro, que tem essa disponibilidade, mas cabe a você procurar. Mas também quanto à assinatura da carteira de trabalho, Guilherme. A assinatura da carteira de trabalho foi um dos primeiros gestos que nós começamos a fazer em consequência dessa campanha e continua. Nós incentivamos
porque a carteira de trabalho é fundamental para a seguridade social, para a justiça social. Ainda existem pessoas que têm homens e mulheres trabalhando para si e que não assinam a carteira. Isso é crime. Não assinar a carteira de trabalho é negar os direitos fundamentais do cidadão e da cidadã. Não assinar a carteira de trabalho, além de ser uma ludibrigação de impostos, de um roubo social, ele vem diretamente prejudicar o trabalhador e a trabalhadora. Então, assinar a carteira de trabalho, especialmente das empregadas domésticas, que finalmente, depois de muita luta, conseguiram ser reconhecidas como profissão. Mas se nós entrarmos em nossas casas, quanta gente que crê em Deus, que pratica uma ou outra religião, mas não assina a carteira de trabalho. Esse é um gesto indispensável. Nós temos que ter a justiça a partir de nossa própria casa. Muito bem, assim então a gente encerra esse primeiro bloco da nossa entrevista especial com o bispo da Diocese de Ipameri, Dom Guilherme Verlang, falando com a gente sobre esse gesto concreto feito pela Diocese de Ipameri, incentivando você, né? Você que acompanha aqui a nossa programação, você que tem a sua família. É importante também estar discutindo, falando sobre esses assuntos que são muito importantes e, por que não, né, estão ligados diretamente à nossa vida, ao nosso dia a dia. A importância da doação de órgãos, da doação de sangue e também da assinatura da carteira de trabalho. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre a campanha da Fraternidade 2015. Rapidamente, Dom Guilherme, devido até outros compromissos, estará falando também com a gente sobre isso, para a gente encerrar essa entrevista especial. Até já!